Amém? Pode se sentar. Graças a Deus. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém, irmãos? Diga amém. Pronto, então que assim seja. Que a paz esteja com você. Certo? Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre oração em outras línguas. Amém? Glória a Deus. É legal ver como o Espírito Santo ele se move, né, para confirmar algumas coisas. Então estava com essa direção, né, de falar sobre esse assunto e a gente acaba fluindo em oração em outras línguas aqui antes do início da palavra. E dentre algumas coisas que a gente vai ver como é importante que aquele que ora em outra língua ore também para que possa interpretar. Amém? Por quê? Porque aí todos podem ser edificados. O pastor Claudio estava aqui no louvor e começou a fluir em outras línguas. E ele trouxe a interpretação daquilo que ele estava orando. E se você, irmãos, você já leu lá em 1 Coríntios capítulo 14, a gente vai ler hoje novamente, né? Então se você quiser já botar o dedo aí em 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver que Paulo dá algumas instruções para como lidar com essa situação. Amém? E sabe, a pessoa que está orando em outras línguas no culto público, ela não precisa falar, eis a interpretação. Amém, irmãos? Não precisa alguém dizer, preste atenção que agora eu vou dar a interpretação daquilo que eu estava orando. Você tem que ficar ligado. Você está cultuando ao Senhor. Então você tem que ficar ligado. Se a pessoa parou de orar em línguas e começou a fluir na interpretação, aquilo é a interpretação, irmão. Se ele está falando com entendimento agora, ele está dando a interpretação do que ele está lendo, do que ele estava orando. Amém? E o pastor falou aqui, você prestou atenção no que o pastor falou? Da interpretação daquilo que ele estava orando em outras línguas? Aleluia. Isso é uma profecia pra gente. Amém? A gente tem que ficar ligado. Né? Por quê? Porque o conhecimento do Senhor encherá toda a terra. Amém, irmãos? Eu recebo essa palavra. Eu pego ela e creio como, de fato, ela é inspirada pelo Senhor. Amém? Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 16. Deus é bom. Deus é bom. Marcos 16. Versículo 15 diz o Senhor Jesus: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí ele vai falar quais são os sinais que acompanham aquele que crê. Acompanha quem não crê, irmão? Não, né? Diga assim, não. Acompanha só aquele que crê. Em meu nome expelirão demônios. Você acha que uma pessoa que não acredita que pode expelir demônio vai se botar numa situação para expelir demônio? Só quem crê mesmo, irmão. Tem gente que quando diz assim, ó, manifestou ali um demôniozinho, já está todo se tremendo, já está correndo de medo. Mas aquele que crê, ele, pelo nome do Senhor Jesus, expelirá demônios, falarão novas línguas. Amém, irmãos? Aquele que crê em quem? Para aprender a falar inglês, precisa crer em Jesus? Só fazer um curso, né? Porque aprende, né? Então ele não está falando de línguas naturais, tá? Faria sentido, irmão? Se fosse português, inglês, francês, espanhol, precisava ser batizado para fazer isso? Não, né? Amém? Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Então, o Senhor Jesus ele começa a falar, olha, se para aquele que crê, estiver em mim, for batizado, estiver em mim, ele vai andar de uma forma diferente. Alguns sinais vão acompanhar aqueles que creem. Aleluia? A gente vai agora em Atos, capítulo 1. Você crê no Senhor Jesus? Você foi batizado? Você é um só Espírito com Ele? O Espírito Santo habita dentro de você? Amém, né? Você está bem demais da vida. Tua vida vai tudo bem, então, irmãos. Rapaz, você está bem demais. Amém? E vai melhorar ainda porque a gente vai herdar um corpo incorruptível. E aí vai ser a cereja ali do bolo, né? Atos capítulo 1, versículo 5. Porque João, é a palavra do Senhor Jesus, né? Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o quê? Não muito depois desses dias. Então, irmãos, existe um batismo que é com água. Amém? E existe um batismo que é com o Espírito Santo. Glória a Deus. E existe um outro batismo, que é o batismo no corpo de Cristo. Amém? Todo aquele que nasce de novo é mergulhado, é inserido no corpo do Senhor, no corpo de Cristo. Amém? Nós somos, cada um individualmente, membros desse corpo. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Você é membro do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, mas você é membro do corpo de Cristo. Diga assim, eu sou membro do corpo de Cristo. Então você tem a sua importância. Amém? Glória a Deus pela sua vida, viu? E existe um batismo, irmãos, um mergulho que é dado na água, um frecheiro que a gente dá na água, para representar aquilo que aconteceu no nosso espírito, que nós fomos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos juntamente com o Senhor. E existe o batismo com o Espírito Santo.
Amém? Para quem é o batismo com o Espírito Santo? Quem pode receber o batismo com o Espírito Santo? Será que é para alguns membros muito bem selecionados do corpo de Cristo? Será que existe a cabeça, que é o Senhor, existe o corpo, que são formados por muitos membros, e alguns desses membros podem ser batizados com o Espírito Santo? Será que é assim? Ou será que é para todos? Será que é para todos aqueles que creem, irmãos? Irmãos, na verdade é para todos, mas só vai receber quem crê. Da mesma forma que cura é para todos, mas só recebe quem crê. E etc, 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 irmãos. Muita coisa que o Senhor, veja só, a Bíblia fala que em Cristo nós podemos fazer muita coisa. Mas se você não crê que você pode, você não vai fazer. Como eu disse, expelir demônio. Será que só quem pode expelir demônio é o pastor, o presbítero e o diácono? Não, irmãos. Será que um menino daquele que está lá em cima, ele pode expelir demônio, irmão? Mas, veja só, mas não tem nem barba, não tem nem bigode, e pode expelir demônio? Será, irmãos, que Deus está limitado pela idade de alguém? Será que a tua idade vai ser uma condição para limitar o agir de Deus? Será que Deus não é poderoso para usar uma pessoa nova? Será que Deus não é poderoso para usar uma pessoa idosa? Será, irmão, que Deus não quer usar as mulheres, só quer usar os homens? Irmã, será que Deus não quer usar você, não? Quer, né? Amém, glória a Deus. Venha puxar de mulheres. Deus quer usar aquele que se colocar disponível para ser usado. A quem enviarei e quem há de ir por mim? Aquele que estiver disposto, Deus vai usar. Mas Deus não vai usar do jeito que você quer que Deus te use. Deus vai usar do jeito que Ele quer usar, irmãos. Amém? E você guarda isso, guarda essa informação, conforme Deus quer usar. A gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 14, no capítulo 12, Deus, através de Paulo, mas é Deus falando comigo, falando contigo, a Bíblia é Deus falando conosco. Deus explica que Ele distribui os dons espirituais da forma que Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Tá vendo? Deus quis que parasse o chiado. Aí parou. Mas, irmãos, Deus distribui os dons da forma como Ele quer, como lhe apraz, visando um fim proveitoso. Amém? Mas a gente ainda está na introdução, a gente já viu que existe um batismo que é com água, mas existe um batismo prometido pelo Senhor Jesus, que é com o Espírito Santo, e que alguns sinais iriam acompanhar quem fosse batizado. Não foi isso que a gente leu em Marcos capítulo 16? Quem for batizado será salvo, quem não for será condenado, e esses sinais seguirão os que creem. Amém? Quem for batizado é porque está crendo. Amém? E aqui fala novamente de batismo. Amém? Então, o que eu estou querendo trazer para você é a informação de que existe um batismo com o Espírito Santo, que é para quem crê. Amém? Mas o batismo com o Espírito Santo vai proporcionar alguma coisa que ainda vai chegar nesse ponto. Você está aqui? Então, Jesus prometeu que tinha um batismo que era com o próprio Espírito Santo. E a gente viu lá em Marcos capítulo 16 que esses sinais que seguiriam aqueles que creem não eram sinais naturais. Amém, irmãos? Sabe, não é natural você beber um veneno e não fazer mal a você. Não é natural você falar outras línguas. Amém? Naquele sentido que a gente já falou. E aí a gente vai ver também Lucas capítulo 24. Você vai voltar. Você sabe, né, irmãos, que é um livro só, né? Atos capítulo 1 é a segunda parte aí da epístola de Lucas. Vamos dizer que é o livro 2. Lucas escreveu o Evangelho para o excelentíssimo Teófilo, não é isso? É Teófilo? Teófilo. E Atos é uma parte 2, vamos dizer assim. Então, o capítulo 24 de Lucas continua no capítulo 1 de Atos. O raciocínio continua lá, amém? E aqui no capítulo 24, como se a gente estivesse voltando alguns versículos, a gente vai ler aqui a partir do versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas que aconteceram, né? Eis que envio sobre vós a promessa de quem? De meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, que cidade? Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? E em Atos capítulo 1, a gente vê que Jesus está falando, permanecei na cidade. A mesma coisa, a mesma instrução que Jesus dá aos discípulos aqui em Lucas 24, Jesus também dá ali em Atos capítulo 1, capítulo 2, você vai ver o que aconteceu para o dia de Pentecostes. Amém? A gente vai voltar lá para Atos, agora capítulo 2. Promessa do meu Pai. Amém? Diga assim, é de Deus. É de Deus, irmão. Deus havia prometido ali através do profeta Joel, derramaria. Amém. Derramaria sobre todos o seu espírito ali. Amém, irmãos? E a gente vai ver aqui que realmente, que Pedro até confirma, né, que é cumprimento do que foi profetizado pelo profeta Joel. Amém? E aqui a gente vai começar Atos 2:1. A gente vai começar a ver a partir do capítulo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muito bom, né? Aqui. É interessante parar e prestar atenção, né, que eles estavam reunidos. Então é bom, irmão, se reunir. Pode ser que algo sobrenatural aconteça quando a gente estiver reunido. Amém, irmãos? Aqui, obviamente, tinha uma ordenança clara do Senhor para aqueles dias, para se cumprimentar aquela promessa. Mas, irmão, Deus tem promessa na tua vida, não tem? Deus tem promessa na minha vida. E, quem sabe, irmãos, quando a gente está reunido, o que pode acontecer? Coisas podem ser liberadas para a sua vida. Então, é interessante a gente ver que eles estavam reunidos. Versículo 2. De repente, veio do céu um som como, diga assim, como? É como, irmão, não era um vento impetuoso, era como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, diga assim, como? Como de fogo, não era línguas de fogo, era como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Alguns ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Tá não, irmão? Como é que tá aí o teu versículo 4? Todos, né? Todos começaram a falar. E a gente vai ver aqui que cada um, ali tinha muitos estrangeiros, e cada um entendia na sua própria língua materna aquilo que estava sendo falado pelos discípulos.
Pensaram até no começo ali que eles estavam embriagados, mas estavam cheios do Espírito Santo. E todos receberam, amém? Todos receberam. A gente vai avançar aqui para Atos, capítulo 10, a gente vai ver aquela passagem lá na casa de Cornélio. Capítulo 10, versículo 44, diz assim. Você conhece a história, né? Tava Pedro no canto dele, Cornélio no canto dele, aí Cornélio fazendo a oração dele lá, pai, Pedro fazendo a oração dele lá, pai, e um Deus mandou um ir falar com o outro ali, sonho e muitas coisas sobrenaturais ali, muito bom. Aconteceu, e aí, até que Pedro vai lá na casa de Cornélio, e ainda Pedro falava essas coisas o quê? Pregava o evangelho, quando caiu o Espírito Santo sobre alguns que ouviam a palavra. Sobre todos os que ouviram a palavra. Deve ser muita coincidência, irmão, olha, porque na verdade, isso aí é porque a vontade de Deus naquele tempo era para todos. Mas agora, passou muito tempo, e agora Deus não quer mais que seja para todos. Será que faz sentido, irmãos? Não é? Olha, com toda vênia, mas parece ser um princípio isso aqui, que é para todo mundo. Amém, irmãos? E aí, todos que ouviram a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. Que é o versículo 44. 45 diz, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Paulo, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eles sabiam que foi derramado o dom do Espírito Santo sobre os gentios? Versículo 46 responde, pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, irmãos, é interessante a gente parar e analisar um pouco o contexto e o texto. Estava lá todo mundo, e Pedro estava pregando, e o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, e todos foram cheios. E o pessoal que estava acompanhando Pedro ficou admirado, porque os gentios foram cheios. E a maneira que foi possível aos da circuncisão perceberem que os da incircuncisão tinham sido cheios, é porque tinham uma evidência. E a evidência era que todos estavam falando em outras línguas. Então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele vai trazer um revestimento, diga revestimento. Revestimento de poder, a gente lê lá em Lucas capítulo 24. Jesus diz, permaneçam aqui na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. E um revestimento de poder é o batismo com o Espírito Santo, irmãos. O próprio Deus vem habitar dentro de nós na ocasião do novo nascimento, amém? Mas a habilitação, irmãos, para a gente fazer a obra do Senhor, que o Senhor nos comissionou, vai precisar de uma unção que o Espírito Santo derrama sobre nós no batismo com fogo. Diga assim, com fogo. Aleluia, irmãos. E será que Deus quer que alguns sirva a Ele e outros não? Tem filho de Deus que Deus quer que sirva a Ele. Tem filho dele que Deus olha e diz assim, não, eu gosto tanto de tu, tu vai ficar aqui quietinho. Tu vai ficar aqui só de boa, só recebendo. Deus tem um negócio um chamego tão grande com aquele filho que diz assim, ó, tu não precisa servir não. Tu fica aqui só recebendo. Será, irmão? Tem? Será que Deus quer que você sirva a Ele? Aleluia. Amém, irmão? É bom demais servir ao Senhor, irmãos. Porque ele tem uma graça. Diga assim, tem uma graça. Tem uma graça para servir ao Senhor. Amém? E o batismo com o Espírito Santo, ele tem uma evidência inicial que é falar em outras línguas, mas não é só isso daí, não, irmão. Não é só isso. Deus tem muito mais. Então, a gente vai se focar aqui na questão do orar em outras línguas, mas as outras manifestações do Espírito Santo é porque aquele crente que está sendo usado ali tem o Espírito Santo dentro, irmão. Você acha que uma pessoa que não é nascida de novo, aleluia, ela pode trazer uma interpretação de línguas? Não tem nem o Espírito Santo. Será, irmão? Será que é bom, é salutar, é saudável a gente se aconselhar com alguém que não tem o Espírito Santo, não é nascida de novo? Vamos pegar um conselho bom? Vai lá, o teu casamento está em crise, vai se aconselhar com uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Será que é bom isso, irmão? Irmão, se você procurar uma pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo para se aconselhar, pode vir uma palavra de sabedoria para sua vida. Uma palavra de conhecimento. O Espírito Santo pode conceder àquele que é batizado para fluir em profecia. Manifestações de maravilhas, de milagres, irmãos. Deus vai usar os filhos dele. Amém? Se os filhos não se manifestarem, Deus pode usar até a pedra. Mas a gente não está aqui não, irmão. Diga assim, eu estou aqui. A prioridade é ser usado pelo corpo, irmão. Que bênção, né? Deus quer te usar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos ver lá Atos 19. Então aqui a gente viu, né, que também foi sobre todos. E que tinha a evidência, foi que o pessoal viu que eles começaram a orar em outras línguas. Ui. Versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, havia um pessoal que tinha crido, mas não tinha ouvido a mensagem completa. Amém, irmãos? Faltava uma parte da revelação. E é interessante. É bênção. A gente vê lá em Romanos, Paulo ele falando, olha, é importante que se pregue a palavra. É importante que alguém vá e ministre a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém quer ir? Diga assim, Deus vai me usar. Como ouvirão naquele de quem nunca ouviram? Irmão, tem gente que pode ouvir a mensagem pela metade. A salvação, ela livra o homem da morte eterna, da separação eterna de Deus. Mas não é só isso. Tem gente que ouviu essa parte, recebeu essa parte e está nessa parte. Mas vive uma vida de modo que não agrada ao Senhor. Vive uma vida de modo limitado. Não desenvolve o seu chamado, não corre a sua carreira porque não tem informação. Amém? Você deve buscar informação, irmão. Procure, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Tem coisa que você sabe, mas você está esquecido. Você tem que lembrar. Você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança.
E quando eles ouviram aquela pergunta, eles se admiraram, rapaz, e quem mesmo? Receber quem? Não, o Espírito Santo. Espírito Santo? Oxi, eu não sabia nem que tinha Espírito Santo. Imagina a cena, irmão. Eu não sabia nem que existia esse negócio. A gente, às vezes, chama o Espírito Santo de negócio, né? Imagina, irmão. Tu chegar aí em casa, aí tá tu e teu irmão, teu brother ali conversando. Aí passa teu pai, assim. Aí tu fala assim pro teu irmão, ó, esse negócio aí que tá passando aí. Esse negócio aí passou e tô indo no quarto agora, esse negócio. É uma forma boa, será que é uma forma boa de tratar o teu pai? O Espírito Santo é Deus, amado. Não é um negócio, não. Né? Eu tô sentindo um negócio, rapaz. Um negócio assim, pode ser uma cólica, gases, alguma coisa. Assim, aí é um negócio. Né? Uma áscara de lombrigoides. É um negócio. O Espírito Santo não é um negócio, não, irmão. É Deus. Né? Mas a gente tem que considerar mais o Espírito Santo. Muitas vezes a gente, Deus, Pai, muito obrigado, não sei o que, Jesus, e o Espírito Santo. Não é Deus também do mesmo jeito. Inclusive é o Deus que mora dentro de tu. É o mais pertinho de tu, é Deus. É o Espírito Santo. Então a gente tem que considerar ele como sendo Deus. De fato é Deus. E ele ministra a gente, irmãos. Jesus foi embora e disse, mas não esquenta a cabeça, não. Fica peixe, fica tranquilo. Que você não vai ficar sozinho. Talvez, irmão, se alguém está se sentindo sozinho é porque não está considerando o Espírito Santo. Ah, eu estou me sentindo tão só. Como é que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Aleluia. Você e Deus é a maioria, irmão. Não, porque lá no trabalho eu estou sozinho. É só eu de crente. Pode ser que você esteja sozinho. Mas se você olhar direitinho, você é a maioria lá. Como é que a gente está se relacionando com o Espírito Santo? Aleluia. Versículo 6, 19, 6 diz assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo próprio, ó. O próprio veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Qual era a evidência de que o Espírito Santo tinha descido sobre eles? Eles falavam em outras línguas e profetizavam. Então, o falar em outras línguas, irmãos, ele é uma evidência inicial. Diga assim, inicial. Não é final, irmão. A gente vai ver que uma pessoa está cheia do Espírito Santo porque ela fala em outras línguas, mas também porque ela profetiza, porque ela tem uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, porque ela impõe a mão sobre os enfermos e coisa maravilhosa acontece. A gente vê que a pessoa é cheia do Espírito Santo, porque ela é cheia da palavra. Amém, irmãos? Então, não é o final das coisas, mas é um começo. Deus quer que todos os seus filhos recebam a plenitude do Espírito Santo. Amém? Tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo? De boas mesmo. Não é, né? Não sei, se você quiser, você vai receber hoje. Amém? É para todo mundo. Para todos. O Espírito Santo vem para todos. Na verdade, quando a gente nasce de novo, ele vem. Nós somos selados ali. A língua, a profecia, a operação de maravilhas, irmãos. Quem ministra é o próprio Espírito Santo. Já está dentro da gente. Mas sabe, uma coisa que está dentro, tem alguma coisa aqui dentro. Você sabe o que tem aqui dentro, né, irmão? Mas vamos dizer que eu botei um negócio aqui em mistério. E tu não sabe o que é que tem aqui dentro, tá certo? Tem um negócio aqui dentro que eu botei. Vamos dizer que eu sou o Espírito Santo, tá certo? E aí eu botei uma coisa aqui dentro. E essa coisa é justamente aquilo que tu precisa. É uma bênção aquilo que eu botei aqui dentro. E está aqui dentro. Mas não é porque está aqui dentro que isso vai ser ativo na minha vida. Amém? A gente tem que fazer alguma coisa para que isso se manifeste e eu possa usufruir do dunamis que está aqui dentro. Do poder que está aqui dentro. Serás revestido de poder de dunamis. Está aqui dentro. Isso aqui é o teu coração. Amém, irmão? Isso aqui é o teu coração. Não de madeira, né? Porque Deus retirou coração duro, coração de pedra, né? Botou um coração onde o Espírito Santo dele possa habitar. Mas uma coisa visual, só para a gente entender melhor. Esse é o coração do homem. Onde é que está a profecia? Está aqui dentro. Onde é que está a palavra de conhecimento? Rapaz, aconteceu um negócio na minha vida, e veio um irmão cheio do Espírito Santo e falou, ó, tu tava assim, tal canto, tal dia, tu pensasse tal coisa, passou uma moto com uma placa PGR, não sei o que, e tu olhou para aquela placa, o mototáxi olhou assim pra tu, e tu pensou, eita, vou levar uma multada agora, e Deus falou. E a pessoa vai e conta a história tudinho, até detalhe, tu nem prestou atenção na mirada da moto, mas ali, Deus revela. Cheio do Espírito Santo. Onde é que tá? Tá dentro. Já tá dentro. A gente tem que abrir espaço para ele passar aí, sair daqui dentro da gente, irmão. O maior desafio do nascido de novo, do crente, irmão, é a gente fazer com que essa natureza nova saia. Aquilo que Deus botou dentro da gente saia e flua. Esse é o desafio da gente. Não é arma química, nuclear. A guerra da gente não é essa, não, irmão. A guerra da gente é contra a antiga natureza. A gente tem que deixar a antiga natureza morrer para que a nova saia. A gente tem que ser transformados em filhos de Deus. Se a gente não já é filho de Deus, vamos deixar isso aí, irmãos. A natureza está só esperando a manifestação dos filhos de Deus. E esse poder que Jesus prometeu para a igreja, ele já cumpriu. Ele já enviou o Espírito Santo. Aleluia. Deus já está, da parte de Deus, irmão, já está tudo ok. Está tudo certo, irmãos. O pessoal da mídia, vou dar um outro exemplo. Às vezes, a gente vai e diz assim, ó, a gente vai fazer tal coisa, aí tu deixa preparado aí. Tu deixa preparado aí, que na hora que o pastor pedir ou o dirigente pedir, tu solta o vídeo. Aí tá lá, aberto lá, já tá no esquema, já tá. É só apertar um botão assim, o vídeo aparecer. Aí na hora que a gente aperta, tá vindo, irmão. Olha. Com Deus não é assim não, irmão. Dentro de você tem um botão que ele é mais seguro do que aquele botão que
o presidente daquele país anda, que é o botão das arminhas nuclear. Apertou aquele botão, meu irmão. O bagulho é louco. Dentro da gente, irmãos, da parte de Deus, tá tudo ok. E quando a gente acessar aquilo, a gente não vai ser frustrado, não. A gente não vai ficar esperando, eita, tá vindo pelo fio, a gente até brinca, tá vindo, tá chegando, não sei o quê. Não, irmão. Na parte de Deus, funciona direitinho. Não tem processador melhor para apertar o botão e abrir. Não tem comparação, não. Deus não vai falhar, não vai se atrasar. Não se atrasou, irmão. E tá aí, dentro de você. Amém, irmãos? E aí tem gente que recebe, fala em outras línguas no momento que recebe e depois para. Diminui e fica naquela situação. Mas Deus quer que a gente abra lá em Efésios, capítulo 5. Versículo 14 diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios. Você sabe o que é uma pessoa nércia? É uma pessoa não muito desenrolada. Amém? É uma pessoa desprovida, desafortunada. Amém, irmãos? Não como nércio. Se ligue, preste atenção em você. Aqui é na nova linguagem, de Lucas, aqui, né? Na nova tradução de hoje. Se ligue, preste atenção como você está andando. Não como um tolo. E sim como sábios. Você é sábio? Você é sábio, irmão? Quando aquela bronca que ninguém consegue resolver chega, você bate no peito e diz assim, eu me garanto. A gente tem que andar como sábios. Tá faltando sabedoria, peça a Deus, Deus vai dar. Amém? Remindo o tempo, versículo 16. Porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis nécios, insensato, tolo, bocós. Não seja assim não. Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procure entender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, a obrigação de se encher do Espírito Santo é de cada um de nós. Aleluia. A gente tem que se encher do Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo não está dentro de mim? Está dentro de você. Mas existe um enchimento e um transbordamento do Espírito Santo, que é a obrigação da gente, irmão. Se a gente não abrir a tampinha, não vai rolar não, irmão. Vai ficar lá todo aquele poder amortecido, adormecido. Amortecido não, porque a gente morre e ele fica vivo, do mesmo jeito. Mas adormecido dentro da gente, irmãos. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Amém? A gente não pode andar como nessa. A gente tem que se ligar para ver como a gente está andando. Procurando se encher do Espírito Santo. Falando. Aleluia, diga assim, falando. Entre vós com salmos, entoando louvores e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tem alguma coisa que eu preciso fazer para me encher do Espírito. Amém? Aleluia, irmãos. Você pode vir à igreja regularmente e precisar se encher do Espírito. E estar carecido de um enchimento e um transbordamento do Espírito Santo na tua vida. Você pode estar servindo num departamento e está precisando se encher do Espírito Santo. Não é vir para a igreja que vai fazer você ser cheio do Espírito. O que é que a gente precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo? Aqui ele diz, falando com salmos, entoando louvores e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, irmãos. Sabe? Aleluia. O que é que você está... Qual é o tipo de música que você está ouvindo? Irmãos, se você passa o dia todinho escutando música secular, você vai estar manco. Não é conveniente que seja assim. Sabe, a gente se enche do Espírito louvando hinos espirituais. Tem música que ele vai te ativar espiritualmente. E tem música que vai te matar espiritualmente. Sabe? Eu tomo para mim aquela passagem que Paulo diz que está convicto no Espírito Santo, que nenhuma coisa é impura por si só. Mas, irmãos, tem coisas que se a gente se dedicar, se devotar àquilo, em detrimento de outra coisa, sempre vai ser em detrimento de alguma coisa. Irmão. Tudo que você se devotar vai ser em detrimento de todo o resto. Se você vai se dedicar a estudar gramática, aquele tempo que você está estudando gramática, tu não vai poder estudar astrofísica. É em detrimento de alguma coisa. E isso traz consequência para a minha vida, para a tua vida. Por isso que Paulo diz aqui no versículo 16, remindo o tempo. Você tem que saber, você tem que ser um bom gestor do seu tempo. Amém? Tem tempo para tudo, debaixo desse céu. Tem tempo para tudo, irmão. Tem tempo da gente conversar, tem tempo da gente dormir, tem tempo para tudo. Mas também tem tempo da gente se encher do Espírito Santo. Aleluia. Amém? E a gente pode, irmão, se encher da palavra. A palavra, Deus, que é a palavra, é o Deus que é o Espírito Santo também. Mas, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, a gente vai adiantar. Vamos primeiro em Judas. Projeta aqui Judas 20. Por favor. E você vai abrindo lá em 1 Coríntios. A gente lê Judas aqui e você lá vai procurar 1 Coríntios, capítulo 14. Judas 20 diz, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aleluia. Como é que eu edifico a minha fé santíssima? Orando no Espírito Santo. Como é que se ora no Espírito Santo, irmão? É orando em outras línguas. Amém? Então vamos recapitular aqui. É um revestimento de poder. É uma promessa do Pai e do Filho. Amém? Aquele que é batizado com o Espírito Santo está habilitado, irmão. Aquele que recebeu o Espírito Santo está habilitado. Aleluia. Soltou aqui. Está habilitado. Mas é para quem crê, irmão. E se você crer, você vai fazer coisa de doido. Coisa sobrenatural. Coisa assim que desafia a lógica, desafia a natureza, muitas vezes. Coisa que só mesmo Deus é capaz de manifestar na vida da gente.
Aleluia. E a gente vai edificar a nossa fé. Você está lá em 1 Coríntios, né? 14. Você vai ler esse capítulo todinho em casa, tá certo? Mas vamos ver lá. No versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Orar em outras línguas vai trazer edificação, irmãos. Orar no Espírito todo o tempo vai edificar a nossa fé santíssima. Edificação. Porque a gente fala a Deus. Diretamente com Deus. Aleluia. O que fala em outra língua não fala a homens. Como é que a gente fala a homens, irmãos? Como é que a gente fala a homens? Se você vir falar comigo em português, eu vou entender. Se você falar em inglês, eu vou entender razoavelmente. Eu vou entender pouco. Vou falar pouco. Se você vir ter comigo em espanhol, eu vou entender razoavelmente, mas vou falar pouco também. As línguas naturais, fala homens. Mas quem fala em outra língua não fala homens. Fala Deus. Então essa língua aqui, irmão, não é uma língua natural. Você vai ler esse capítulo, amém, irmão? Você vai ver que sua mente vai ficar infrutífera. Vai ficar infrutífera. Mas nós oramos de fato. Aleluia. Versículo 17. Tu, porém, de fato, dá bem as graças a Deus. Mas o outro não é edificado. Aquele que está orando em outras línguas está, de fato, dando bem graças a Deus. Está orando de bem, está orando de fato, está orando bem. Falando com Deus. Mas o outro que estiver ali. Por isso que você vai ler esse capítulo, amém? Diga assim, eu vou ler o capítulo 14 de 1 Coríntios. Amém, irmão? Você vai ler, vai ser uma bênção na sua vida, viu? Toda vez que você ler a Bíblia, vai ser uma bênção para sua vida. E aí você vai ver que ele está falando aqui da ordem do culto, de que no culto é melhor. Muitas vezes a gente falar aos homens, para que os homens entendam que o outro possa dar o amém no final da oração. E que quando se levanta alguém para orar em outras línguas, como o pastor estava falando aqui, tem que ter alguém que interprete. E aí eu volto e repito lá aquilo que eu falei no início. Não fique esperando alguém dizer assim, cutucar e dizer, ó, ele vai interpretar agora, presta atenção agora. Fica ligado, irmão. O Espírito Santo está se movendo, fica ligado, não perde nada não. Porque vai se levantar alguém para trazer interpretação. E se não acontecer, aquela igreja precisa se corrigir naquilo. Amém? Aleluia, irmãos. Então, a gente fala com Deus, traz uma edificação pessoal, falando em outras línguas, a gente se enche do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia. Semana que vem a gente vai, ou da próxima vez que eu for ministrar, a gente vai continuar daqui, mas eu quero orar por Gabi. Amém? A gente vai orar por você. Você vai receber aí o Espírito Santo. Já recebeste, amém? Vai receber o batismo. Você vai sair daqui apta para estar se edificando a tua fé santíssima, orando no Espírito o tempo todo, irmão. Não precisa. A gente vai ter mais tempo de explicar melhor sobre isso, amém? Mas hoje eu queria que você saísse daqui ciente de que não é para alguns, é para todos, amém? Que Deus não faz acepção de filhos. Deus não vai te dar uma coisa e só negar a mim. Né? Se Deus não negou o seu próprio filho, por que ele iria negar o Espírito Santo? E o dom do Espírito Santo. Amém? Semana que vem a gente vai ler lá 1 Coríntios capítulo 12. Fala dos dons lá, a gente vai ver algumas diferençazinhas. Mas, primeiro, Deus prometeu, o Pai prometeu e Jesus prometeu. Amém? E a promessa é para um revestimento de poder. Um revestimento de poder. Para quê? Para habilitar a gente para fazer a obra do Senhor. Amém? A gente vai ser afogueado. A tua vida não será mais a mesma depois disso. Amém, irmãos? E para aqueles outros que já receberam, já falaram em línguas algum dia, se oriente. A gente leu lá em Efésios capítulo 5, se oriente. Fique ligado. Não ande como Décio. Procurai-vos encher-vos do Espírito Santo. Amém? Então quero realmente chacoalhar você, porque orar no Espírito Santo, irmãos, é uma bênção, é uma graça, é uma dádiva do Senhor. A gente fala mistério com Deus, ele nos edifica, falando diretamente, irmão, com o Senhor. Diretamente com o Senhor, sem intermediário. A gente não precisa pedir para santo, fulano e tal, e lá falar com Deus, não, é direto. Acesso direto. A gente tem esse acesso direto. Não negligencia isso. Não negligencia. Amém? Você está feliz? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, queria chamar o grupo de louvor. A gente vai fazer aqui uma oração para o Gabi, e depois a dirigente vai prosseguir. Amém?